paz do Senhor? Amém. Todos sabem que hoje a gente foi marchar, hoje teve a marcha, a terceira marcha da igreja. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Que essa igreja aqui, de São João de Triunfo, ela vai crescer. Quando meu pai foi pegar a cruz carregando, eu fui atrás ajudando ele. Deus colocou no meu coração. Essa igreja aqui vai crescer e vai plantar corações. Vai ter muita gente aqui, ó, que vai estar aqui, nesse palco, agradecendo. Porque essa igreja plantou corações nessas pessoas. Deus colocou no meu coração que essa igreja vai crescer. Quando eu carreguei, Deus já colocou no meu coração. Essa igreja vai crescer. Vai plantar corações. Daí Deus me deu outra palavra na minha mente. Quando eu comecei a andar, essa igreja vai marchar com Deus. Cada dia ela vai estar aqui. Seja quem for, ela vai estar aqui, marchando ao lado de Deus, plantando corações. E Deus vai usar. Deus vai usar bem forte essa igreja. Deus vai derramar muitos dos sonhos que vocês não imaginam. Então se preparem, porque essa igreja vai ser uma igreja de sorte. Porque Deus tem um mistério grandioso nessa igreja. E Deus colocou no meu coração também. Essa igreja é uma igreja fortalecida, de bom coração, que Deus vai salvar, que Deus vai curar, se for para curar, que se passar por guerra, Deus vai passar dando, segurando a mão junto, que Deus vai usar cada um que está aqui, de cada forma, mesmo que for diferente para Deus, todo mundo aqui para Deus tudo é igual, ele é igual. Por isso que a gente tem que crer na palavra, marchar o lado de Deus. Como a irmã disse na marcha, a gente não pode estar adorando a Deus, sendo profeta, mas só aqui na igreja. Aqui, a gente não pode estar aqui na igreja fazendo a obra de Deus toda em casa, no trabalho, na escola. Cadê? Como os profetas do próprio Jesus eram. Eles não eram profetas só na igreja. Eles passavam o mundo inteiro obedecendo as ordens de Deus. Claro, todo mundo peca, né? Não é o que todo ser humano tem. Mas do mesmo jeito, quando a gente peca, a gente tem que olhar para o outro lado e ver. Se desculpar com Deus. E não adianta se desculpar de qualquer forma. Tem que se desculpar de coração. Senão Deus não perdoa. Se você perdoar. Se você. Outra coisa que também tem na Bíblia. Você também tem que perdoar. Não adianta Deus te perdoar como tem uma história na Bíblia. O rei perdoou o homem e o outro homem não perdoou. Se Deus nos perdoa, é porque a gente também tem que perdoar os outros. Mesmo com erros que a gente toda a cabeça. Do mesmo jeito que a gente tem que perdoar, acreditar. E quando a gente estava marchando, Deus colocou uma história no meu coração. E essa história
é a história de Jericó. E a história de Jericó é o seguinte: eles começaram a andar em volta, com as trombetas tocando, adorando a Deus, ao Deus verdadeiro. E eles iam caminhando até que uma hora aconteceu uma coisa dependente. As muralhas que estavam andando em volta caíram. E nisso vem a música: venha lutar com Jericó. E essa noite, essa marcha de Jesus, eu vi as pessoas andando, carregando a cruz. E eu lembrava da história porque era de Jesus, quando ele morreu na cruz. E quando chegou a minha hora de ministrar, eu falei: se ele não tivesse carregado a cruz do Filho, por causa que eu sei que aquilo que todo mundo carregou a cruz, aqueles que todo mundo seguraram e com fé seguraram, não foi nada com que Deus passou. E se ele não tivesse passado isso, a gente não estaria mais aqui. Foi por causa dele, por causa da solidão dele que a gente está aqui. Se ele não tivesse morrido da cruz, a gente não estaria lá, dando na volta, marchando, cada um com cruz. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai lutar fortemente essa igreja. Deus vai levantar muitos obreiros nessa igreja. Deus vai usar grandemente essa igreja. E isso eu sei, porque Deus colocou no meu coração. Enquanto eu caminhava, eu lembrava da história de Jesus. E é triste, não tem como você não se emocionar com essa história. E pensar que pessoas ainda cometem erros. Não olha para o outro lado. Mas do mesmo jeito, quando elas fazem um erro contra a gente, do mesmo jeito a gente tem que perdoar. Como Deus perdoou todos os nossos pecados. Como Deus perdoou todos vocês, todos que estão aqui. E também todos que não estão aqui, Deus perdoou. Por isso que a gente tem que perdoar o próximo. Porque não adianta, Deus perdoa a gente, mas a gente não perdoa as pessoas. Por isso que a gente tem que crer. Ler a palavra. E adorar a Deus. Focar na presença dele. Um minutinho lá, você vai no seu quarto e faz uma oração particular. Seu particular com Deus, isso é muito importante. Você vai lá, senta, por causa como diz a irmã na caminhada. O seu particular não é aqui na igreja. O seu particular com Deus não é aqui na igreja. O seu particular com Deus é lá no seu quarto, conversando, assumindo todos os seus erros. Esse é teu particular. E a gente tem que dar. A gente tem que ter esse particular com Deus. A gente tem que colocar, assumir nossos erros. Também creio que o que a gente quer, se a gente orar de fé, se a gente orar com fé, Deus vai curar, Deus vai mudar.
Se a gente orar com fé, Deus vai curar, Deus vai mudar, em nome de Jesus. E eu sei, em nome de Jesus, que se a gente orar com fé, se a gente orar, crer na palavra com fé, Deus vai curar, Deus vai transformar, Deus vai dar. Mas a gente só precisa crer com fé. E Deus, como eu disse, é enorme o que ele tem para essa igreja, é enorme. Não é pequeno não, é enorme. É muito grande. É muito grande. Ele vai usar, transformar. E como eu disse, se for para passar por guerra, que passe. Mas que passe dando mãos por Senhor. Que passe segurando a mãos dele. Em nome de Jesus eu creio. Em nome de Jesus, se todos vocês orarem com fé, pedirem com fé, Deus vai dar. Como na história de Samuel, que Ana orou. E ela orou com fé. Até que um dia que veio Samuel. Por isso a gente tem que crer na palavra. A gente tem que orar com fé. A gente tem que estar ao lado dele. Como eu disse, a gente tem que estar crendo. Fazendo a presença dele. Não só aqui, mas sim lá fora. Ganhando os corações lá fora. Não é aqui, é lá fora. Por isso que a gente tem que estar focado na presença de Deus. A gente tem que estar focado. Como eu disse, a gente tem que ter nosso particular com Deus. A gente tem que ter em nome de Jesus. Eu creio. Em nome de Jesus. E guarde essa palavra no seu coração. Tenha um particular. Andar com fé. Porque Jesus passou todo o processo. Carregou a cruz. E como eu disse no começo, o que Deus passou não é nada que as pessoas passaram por nós, foram carregando a cruz. Não é nada. Por isso a gente tem que estar crendo na palavra do Senhor, em nome de Jesus. E eu creio que se vocês orarem com fé, Deus vai transformar. E saibam que Deus vai usar fortemente essa igreja. Fortemente. Em nome de Jesus, eu creio na palavra do Senhor. Eu sei que cada um vai ter uma coisa, cada pessoa que está aqui, Deus tem um propósito. Deus tem uma obra para cada um que está aqui. Desde o mais pequeno até o mais alto. Desde a cabeça aos pés. Deus vai se transformar. E eu creio nisso em nome de Jesus. Em nome da presença dele. Você tem que orar com fé. Crer na fé. E como eu disse, não é aqui que é seu particular. Não é aqui que você ganha corações. Particular é lá no seu quarto, com Deus. Só você e Deus. E eu sei, como eu disse na última vez que eu preguei aqui, tem algumas pessoas que já sabem dessas histórias e tem algumas que não. Mas quando eu era no primeiro ano já, os meninos da minha sala me batiam. E eu não tinha nada de bom. E eu orava. E outra coisa que acontecia, até hoje eu faço isso. Eu levo minha Bíblia lá para a escola e vou orando a palavra do Senhor.
Em nome de Jesus. Não fui eu, mas foi Deus que me usou para aqueles garotos que me batiam. Agora estão onde? Na igreja, transformados, crendo na palavra do Senhor, adorando a Ele. Eu creio que não fui eu, mas que foi Deus. Foi Deus, Ele que me usou. E eu sei que um pedido que eu quero mesmo é que vocês guardem essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade.